Bom dia, meus queridos! Que cada um esteja integrado dentro da sua própria rotina e felizes na realização dos próprios projetos. Esse é o bom dia do projeto Integrare, quando nós conseguimos integrar as nossas ações no nosso bem-estar. E aí nos tornamos pessoas felizes e realizadas, não é verdade? Muito bem. Como? Como? Esta foi a pergunta que eu recebi esta semana lá na página do Integrare para ser respondida. É uma pergunta tão abrangente que eu condicionei a resposta no vídeo anterior. Então eu vou dar, na verdade, uma resposta mais reflexiva, porque o como, ele depende muito da pessoa que está perguntando, do momento que ela está vivenciando, enfim, de uma série de situações que não me foi falada. Agora, como eu posso ser uma pessoa melhor? A primeira dica que eu dou, a primeira coisa é: viva o presente, o hoje, o agora. Cada vez que eu pego uma ideia do passado, uma situação do passado, e esse passado pode ter sido ontem só, tá? Ou há 2 horas atrás, passou. Cada vez que eu trago essa memória na minha mente, eu estou colocando aquele passado no meu presente. Eu estou colocando o sentimento que eu senti naquele passado no meu presente. Eu estou dando valor, eu estou validando aquele passado como se ele fizesse parte do meu presente. E é interessante notarmos que nós fazemos isso somente com coisas ruins, com conflitos, com brigas, com raivas, com palavras ofensivas, com comportamento incoerente. Dificilmente, ou numa proporção bem menor, nós paramos para lembrar coisas gostosas, situações agradáveis, alegres, felizes. Não, essas não fazem, elas não chegam no nosso presente. Nós temos a necessidade de puxar coisas ruins do passado. E o que é ruim? Quando eu digo ruim, são aquelas coisas que nos machucaram. São situações que nos tornaram tristes, são situações onde eu me conflitei. Então veja só uma coisa interessante. Se você está, de repente, puxando conflitos do passado, está na hora de resolvê-los. Não é verdade? Está na hora de dar a eles uma solução. Porque uma vez que você traz para o presente sem nenhuma intenção, ele vai se tornar o quê? Uma rotina sua. E vai manter aprisionado as suas emoções naquele passado que já aconteceu. Você não tem como mudar o que aconteceu, mas você pode mudar a forma como você interage com aquilo que aconteceu. Eu não posso esquecer o que me foi dito no passado, num momento de conflito. Mas eu posso ressignificar, eu posso dar um novo significado naquele conflito e trazer bem-estar para o meu pensamento, para as minhas emoções, para a minha alma, para a minha vida, para a minha rotina. Como? Como eu posso fazer isso? Segunda dica. O juiz, ele tem um padrão de comportamento. Ele vê a ação, faz parte dele enquanto juiz, tá? Ele vê uma ação, ele faz um julgamento desta ação. Do julgamento, ele precisa sentenciar, e no momento que ele sentencia, ele beneficia um e não o outro. Faz parte. Esse é o processo. Tá? Esse é o processo. Interessante pensarmos nisso.
cada vez que eu emito um julgamento a respeito do que passou, seja da circunstância que passou ou da pessoa com a qual eu me conflitei, cada vez que eu emito um julgamento, imediatamente eu sou obrigada a dar uma sentença para mim mesma. Às vezes a pessoa nem fica sabendo. No que eu dou uma sentença, ou eu excluo aquela pessoa da minha vida, ou eu me distancio daquela pessoa, ou eu a trago perto de mim. Então, esta é a questão. Então veja, se eu não me colocar no ponto de ser o juiz do comportamento de ninguém, se eu me colocar na posição de não ser juiz de absolutamente nada, isso vai evitar que eu tenha que dar uma sentença. Eu não dando sentença, eu não me conflito. Mas como não me conflitar? Primeira coisa do não se conflitar. Aquilo que aconteceu não representa coisa alguma. Como assim? Quer dizer que aquilo que aconteceu não representa nada? Não. Aquilo que aconteceu não representa coisa alguma. Coisa alguma e nada são duas coisas completamente diferentes. Quando eu digo aquilo não representa nada, eu estou simplesmente, vamos dizer assim, eu estou tentando eliminar aquilo, eu já estou colocando um julgamento naquilo, eu já estou tirando a importância daquilo, e é algo que tem importância, porque se eu fiquei conflitada com aquilo, realmente aquilo importou. Mas quando eu falo aquilo não significou nada para mim, eu já fiz o julgamento, então eu já excluí, eu já tentei eliminar aquilo da minha vida, só que eu não consegui eliminar o sentimento, a emoção a respeito daquilo que aconteceu. Agora, quando eu digo aquilo que aconteceu significa coisa alguma, olha, como que eu vou julgar uma coisa alguma? Uma coisa alguma é algo neutro, é algo que não ocupa espaço na memória, na emoção. Aquilo não significa coisa alguma. Eu já não tenho, eu não tenho que fazer um julgamento de coisa alguma, nem se é bom, nem se é ruim. É neutro. Então, quando eu tomo essa atitude, quando eu aprendo a ver as coisas dentro desse significado, a minha vida se torna uma coisa serena. Serena. Por quê? Porque eu me resguardo de não ter que fazer um julgamento, não ter que emitir uma sentença e não ter que tomar uma atitude em relação àquilo. Então, quando algo não significa coisa alguma, aquilo se torna neutro na minha vida. Eu não entro em conflito. Quando eu não entro em conflito, eu me mantenho serena. Eu me mantenho perceptiva à vida na sua totalidade, sem a emissão de julgamentos de certo e errado, de bom e ruim. Eu me mantenho assim. Então eu passo a aceitar as pessoas como elas são, a aceitar os comportamentos como eles são, ponto final, sem julgamento. No momento que eu entro em conflito, aquele julgamento que eu fiz já faz parte de todo o processo meu de conflito, de angústia, de tristeza, de mal-estar, e eu fico remoendo aquilo e ruminando aquilo e fico, sabe, patinando na minha vida, patinando nas minhas emoções e não resolve nada. Passam-se os anos, aquilo vem na minha mente, eu ainda estou patinando naquilo, por quê? Porque aquilo ainda faz parte do meu presente. Constantemente eu fico trazendo aquilo para o meu presente. E ele só faz parte do meu presente porque eu emiti um julgamento de bom ou ruim, tá? Certo e errado. Entendeu? Foi agradável ou desagradável. Tudo isso são julgamentos. No momento que você pega essa pessoa, essa coisa, esse conflito, essa situação hoje,
né? Já que você está lembrando dessa situação hoje, e coloca nela que aquilo não significa coisa alguma. Você começa a diluir as sensações, E aqui, uma outra dica para nós. Nós somos pessoas que guardamos tudo que nós vivenciamos, nós guardamos nas nossas células. Então a célula, ela é como o nosso cronograma de vivências, está tudo ali registrado. Porém, essas células, a cada segundo, elas são eliminadas do nosso organismo. São bilhões de células que nós eliminamos a cada segundo do nosso organismo. Ou seja, são informações que vão para o lixo, vão para a lixeira, vamos usar esse termo, que vão para a lixeira. E a cada segundo, novas células são incorporadas ao nosso organismo. Ele refaz, né? Ele joga 1 milhão de células e ele repõe 1 milhão de células. Ele joga 1 milhão de células que já estão com informações e repõe 1 milhão de células novas, limpas, como um livro completamente com páginas em branco para você escrever o que você quer. O que a gente faz? A gente pega as informações que o próprio organismo jogou fora, tá? E aí a gente coloca a mesma informação nas células novas. O que acontece? O comportamento se torna um padrão. E esse padrão comportamental, ele não muda porque eu coloco a mesma informação nas células novas. Então, como eu me tornar, eu ser, eu manifestar o melhor de mim? Colocando novas informações. Então, aquilo que te conflitou não significa coisa alguma. O que vai acontecer quando você trabalhar com aquilo que não significou coisa alguma? Se você tiver algum aprendizado para desenvolver dentro daquele contexto, você vai perceber, vai desenvolver e vai aprender. Por quê? Porque aí você está dando um novo significado ao acontecimento. Você não está julgando. Você não está julgando nem o comportamento da pessoa, nem a pessoa e nem o fato em si. Ele não significa coisa alguma. Quando ele não significa coisa alguma, nos tornamos serenos. Paramos de ficar repetindo a mesma informação nas células e desencadeamos um processo de aprendizado, um processo de percepção atual, do hoje, do agora. E nada é mais lindo do que você toda manhã acordar. Nada é mais importante do que isso. Portanto, não significa coisa alguma. Seja o que foi que aconteceu, não significa coisa alguma. Aí você vai colocar uma nova informação adequada dentro daquele acontecimento, uma vez que não há julgamento sobre ele, e vai desenvolver o seu melhor. E vai perceber a vida sobre um outro ângulo, de uma outra forma. E a alegria, o sorriso, o bem-estar, o dia passa a ser lindo, porque neste momento você se tornou melhor como pessoa. Ok? Fica aqui a minha dica de hoje e eu fico aguardando mais mensagens para poder, de alguma forma, compartilhar com vocês tudo isso que ao longo dos meus dias eu fui incorporando, fui aprendendo. E posso dizer que esse é o caminho mais sábio que o ser humano pode trilhar. Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo.